Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material fascinante, quase como uma atualização do manual de instruções do cérebro, sabe? São as descobertas científicas mais quentes dos últimos 5 anos, mais ou menos. E o legal é que vamos mergulhar nisso sem aquele jargão pesado, focando no que importa para o dia a dia mesmo. A nossa ideia aqui é entender como a ciência mudou a forma de ver o cérebro e principalmente o que isso significa na prática. Para quem empreende, para quem educa filhos, ou só para quem tem curiosidade sobre essa máquina incrível aqui dentro. A gente vai passar por umas 7 descobertas principais que meio que mudaram o jogo, desde como a consciência surge, até, sei lá, a capacidade de adaptação do cérebro adulto, a importância do sono, e também a conexão cérebro-corpo, que parece inseparável, e os avanços em interfaces cérebro-máquina. É bastante coisa. Então vamos lá. Vamos começar a abrir esse pacote. A primeira área de mudança é fundamental: a consciência. Pelo que eu vi nas fontes, aquela busca antiga por uma teoria única, uma chave mestra, parece que mudou, né? Mudou, sim. Exato. A ideia de uma explicação única para a consciência, ela perdeu bastante força. O que estudos grandes, comparando várias teorias ao mesmo tempo, mostraram é que nenhuma delas, isoladamente, consegue explicar tudo. É mais como se o cérebro usasse várias estratégias, vários códigos, digamos, ao mesmo tempo, dependendo da situação. Não tem um botão central de liga-desliga. Entendi. Tipo, não é um interruptor só. Isso. E a implicação prática disso é bem importante. Se não é um liga-desliga simples, nosso entendimento de estados como coma, anestesia, até alguns transtornos mentais, precisa ser mais sutil. Não é só apagar a luz. Talvez seja diminuir a intensidade de várias luzinhas. E isso abre caminhos, né? Para tratamentos mais personalizados no futuro, talvez atacando diferentes ângulos do problema em saúde mental. Faz sentido. Múltiplos dimmers, não um interruptor só. Legal. E saindo da consciência e indo para a estrutura física, a conectividade. Eu adorei uma analogia que eu vi no material, comparava as conexões antigas a ruas de bairro, simples, e agora a imagem de uma cidade caótica, cheia de viadutos, rotatórias, mas super eficiente. Captura bem essa nova visão. Captura perfeitamente. Essa metáfora da cidade complexa é ótima. É que, com as tecnologias de imagem que temos hoje, tipo a tractografia, que mapeia as estradas neurais, a gente descobriu um nível de emaranhado, de complexidade muito maior do que se pensava. Não são só neurônios falando com o vizinho do lado. São redes que cruzam o cérebro todo, sabe? Circuitos de feedback, atalhos, uma teia tridimensional que está sempre mudando um pouco. Uma teia dinâmica. Isso, e aí que está a virada de chave. Essa complexidade toda não é só um detalhe técnico. É a base da nossa individualidade. É por isso que cada cérebro é único, mesmo em gêmeos idênticos. As experiências de vida vão moldando essa rede. E a implicação direta disso reforça algo que a gente já intuía, mas agora tem base biológica. A necessidade de personalizar. Ah, claro! Na educação fica óbvio por que um método funciona para um e não para outro. Nas empresas, ajuda a entender que pessoas diferentes na equipe processam informação de jeitos diferentes, tomam decisões por caminhos neurais distintos. Aquele modelo de tamanho único serve cada vez menos. Essa ideia de conexões únicas, moldadas pela vida, me leva direto para outra coisa. Como elas podem mudar? A plasticidade cerebral. Eu cresci ouvindo que cérebro que se molda era coisa de criança, que depois ficava mais rígido. Mas a ciência recente virou isso de ponta cabeça, né? A capacidade de mudar continua. Continua. E como continua? Essa é talvez uma das notícias mais animadoras e bem comprovadas da neurociência moderna. Aquela ideia do cérebro adulto, fixo, já era. Hoje a gente tem evidência forte de que ele continua se remodelando fisicamente. A vida toda. Em resposta ao que a gente aprende, ao que a gente vive, ao que a gente treina. Fisicamente mesmo. Sim, fisicamente. Cria novas conexões, as sinapses, fortalece outras, poda as que não usa mais,
produz mais mielina, que é tipo o encapamento do fio neural para a informação correr mais rápido. Até a química local pode mudar. Uau! Pensa no exemplo clássico. Aprender um idioma novo ou um instrumento musical depois dos 40. Não é só adquirir habilidade. O cérebro muda fisicamente, de forma mensurável. Trazendo para o mundo corporativo, por exemplo. Treinar foco, ou empatia, ou regulação emocional. Não é só soft skill. Com prática, isso pode alterar o hardware neural mesmo. Torna essas competências mais automáticas. É um investimento real na capacidade das pessoas. Isso é muito forte. A ideia de continuar atualizando o nosso próprio hardware com esforço. Mas para essas atualizações funcionarem bem e para o dia a dia mesmo, precisa de manutenção, né? Aí entra o sono. A visão antiga era que dormir era só descanso. Mas agora falam em faxina cerebral. O que acontece exatamente quando a gente dorme? Exatamente. O sono deixou de ser visto como passivo. É um processo superativo e essencial. A grande descoberta foi o tal do sistema glinfático. Pensa nele como a equipe de limpeza do cérebro. Durante o sono profundo, principalmente, o espaço entre as células cerebrais aumenta um pouquinho, fisicamente. Aumenta? É, um pouco. E isso permite que o líquido cérebro-espinhal, aquele fluido que banha o cérebro, circule melhor por ali, lavando os detritos que se acumularam durante o dia. Tipo a proteína beta-amiloide, que está ligada ao Alzheimer quando acumula demais. Entendi. Uma lavagem mesmo. Exatamente, isso. E o preocupante é que essa faxina parece ficar menos eficiente com a idade e piora muito com a falta de sono, mesmo em gente jovem. A analogia de não trocar o óleo do carro é boa. O carro anda com óleo velho? Anda, mas o motor desgasta mais rápido. Negligenciar o sono cronicamente não afeta só o dia seguinte, atenção, memória, humor. É um fator de risco comprovado para doenças neurodegenerativas lá na frente. Então, a lição é clara. Priorizar o sono não é luxo, é estratégia de manutenção preventiva para o cérebro. Essencial. Anotado. Sono é investimento, não perda de tempo. E isso conecta com outra mudança de visão importante, a relação cérebro-corpo. Antes parecia que o cérebro era estudado meio isolado, né? Um computador na cabeça. Mas agora a visão é bem mais integrada, reconhecendo uma conversa constante nos dois sentidos. Absolutamente. A gente saiu de uma visão muito focada só no cérebro para uma abordagem mais sistêmica. O cérebro não está numa bolha. Ele conversa bioquimicamente, neuralmente com o corpo todo, o tempo todo. A pesquisa dos últimos anos consolidou demais a importância do eixo intestino-cérebro. Como a saúde das nossas bactérias intestinais influencia o humor, cognição. O famoso segundo cérebro, né? É por aí. E também sabemos que o coração, o sistema cardiovascular, impacta a função cognitiva, o sistema imunológico também. Inflamação crônica no corpo pode dar aquela sensação de névoa mental, fadiga, até depressão. É uma via de mão dupla constante. Faz todo sentido. Um exemplo interessante, embora não seja cura para nada, são os estudos com probióticos, as bactérias boas. Algumas pesquisas mostraram que suplementar com certos probióticos pode melhorar sintomas de ansiedade e depressão em algumas pessoas. O ponto não é que probiótico é a solução mágica, mas que isso demonstra conexão íntima. Força a gente a pensar mais holisticamente. O que a gente come, o nível de estresse, exercício físico, tudo isso pode impactar a saúde mental e cognitiva tanto quanto, sei lá, terapia. Ou seja, cuidar do corpo é cuidar da mente. Inseparável. Exato. Inseparável. Entendi. Agora, pensando em otimizar o desempenho, memória, foco, criatividade, teve uma época com muito barulho sobre técnicas para turbinar o cérebro, quase como instalar um upgrade, né? Pelo que eu li nas fontes, parece que a ciência deu uma acalmada nisso. Colocou um pé no chão, sim, teve um certo hype, um entusiasmo talvez exagerado. Principalmente com algumas tecnologias de neuromodulação não invasiva, tipo estimulação elétrica transcraniana, aquelas faixas na cabeça com corrente elétrica leve. As pesquisas mais recentes, mais rigorosas, mostram que, bom, pode até ter algum efeito, mas geralmente é modesto. Muitas vezes dura pouco
e varia muito de pessoa para pessoa. Ah, então não é aquela mágica toda. Não. O que está ficando mais claro é que essas tecnologias talvez funcionem melhor não sozinhas, mas como um facilitador, quando combinadas com treino ativo. Por exemplo, usar a estimulação enquanto você pratica intensamente uma tarefa de memória ou aprende um idioma. Talvez, em alguns casos, possa amplificar um pouco o ganho do treino. Mas só a estimulação sem o esforço cognitivo junto raramente faz milagre duradouro. Entendi. O esforço ainda é a chave. Exatamente. A mensagem é: não tem atalho fácil, não tem pílula mágica para ficar mais inteligente ou criativo do dia para a noite. Mas o conceito de treino inteligente, esse sim, é válido. Ferramentas podem ajudar, talvez, mas o ganho real, sustentável, ainda vem do esforço direcionado, da prática, da consistência. Sem soluções instantâneas, então. Mas otimizar o esforço, talvez. E falando em ferramentas, tecnologia, chegamos num ponto que parece ficção científica mesmo. Máquinas lendo pensamentos direto do cérebro. O avanço aqui foi tão grande assim, de decifrar letra a letra para frases inteiras? Foi um salto notável, sim. Estamos falando das interfaces cérebro-computador, as ICCs, basicamente sistemas que fazem uma ponte direta entre a atividade do cérebro e um computador, por exemplo, usando implantes que registram a atividade de milhares de neurônios em áreas ligadas à fala, à intenção de falar, e combinando isso com inteligência artificial para interpretar esses sinais. Os pesquisadores conseguiram coisas impressionantes. Tipo o que exatamente? Passamos de decodificar palavras isoladas devagarzinho para reconstruir frases inteiras, até fluxos de pensamento ligados à fala. E converter isso em texto ou voz sintética numa velocidade que está chegando perto da fala normal. Nossa! É gigantesco. O impacto imediato é enorme para pessoas que perderam a fala por doenças como ela ou por um AVC grave. Dá uma nova forma de se comunicar. Mas, pensando no futuro, isso abre um leque de possibilidades e de perguntas importantes, né? A ideia de controlar um celular, navegar a internet, escrever uma mensagem só pensando, está saindo da fantasia para virar uma possibilidade técnica real. Assustador e fascinante ao mesmo tempo. Exato. E, claro, traz discussões éticas cruciais sobre privacidade neural, quem pode ler nossos pensamentos, segurança desses dados e até como isso pode mudar nossa própria forma de pensar, nosso senso de identidade. É um campo complexo. Com certeza. Uau! Bom, depois de passar por todas essas descobertas, consciência multifacetada, conexões complexas, plasticidade contínua, a faxina do sono, corpo-mente integrados, os limites do upgrade, os avanços nas interfaces, como a gente traduz isso tudo em ações práticas para o nosso dia a dia? O que dá para levar de mais concreto disso tudo? Olha, se a gente fosse destilar as lições práticas mais importantes desse panorama todo, acho que daria para destacar uns 5 pontos principais. Vamos com calma em cada um. Ótimo, vamos lá. Primeiro, tratar o sono como prioridade absoluta. Não é tempo perdido, é função biológica essencial. É quase uma estratégia de negócios ou de vida. Dormir bem melhora a clareza, decisão, humor e, crucialmente, protege o cérebro a longo prazo. É manutenção preventiva. Certo, sono não negociável. Segundo, nunca parar de aprender. Manter o cérebro ativo. A confirmação da plasticidade adulta significa isso. Aprender algo novo depois dos 40, 50, não é só hobby. É exercício cerebral, literalmente. Fortalece conexões, talvez crie uma reserva cognitiva para mais tarde. Manutenção ativa, então. Isso. Terceiro, cuidar do intestino pensando no cérebro. Reconhecer essa conexão. Prestar atenção na alimentação, mais fibras, vegetais, gorduras boas, talvez fermentados. Um intestino saudável contribui para uma mente mais estável. Alimentar o cérebro via intestino. Faz sentido. Quarto, abraçar a personalização. Cada cérebro é único. Isso vale para a escola, para o trabalho, para a saúde. Abordagens padronizadas vão ter limite.
Entender e adaptar as diferenças individuais é o caminho para otimizar o potencial de cada um. O fim do tamanho único. Exato. E quinto, usar a tecnologia como aliada, sim, mas com o pé no chão, sem esperar milagre. Apps de foco, meditação, treino cognitivo podem ajudar, claro, mas como parte de uma rotina que inclui esforço, prática, hábitos saudáveis. A tecnologia amplifica, mas raramente substitui o trabalho interno e a consistência. Perfeito. Sono prioritário, aprendizado contínuo, cuidar do intestino, personalizar e usar a tecnologia com realismo. Que resumo excelente! É fascinante ver como esse entendimento do cérebro está evoluindo e como isso pode, de fato, impactar nossa vida, nosso bem-estar. Dá muito o que pensar, de forma bem construtiva. Sem dúvida. E talvez, para fechar, como um ponto para a gente levar para refletir, considerando tudo isso, a plasticidade constante, a ligação profunda com o corpo, com o ambiente, e essa possibilidade crescente de interfaces diretas com a tecnologia, surge uma questão interessante, né? O que essa compreensão e evolução do cérebro, essa máquina adaptável e conectada, significa para a nossa própria definição de eu, de identidade no futuro? À medida que a gente entende melhor, e talvez um dia até consiga modular nossas capacidades, nossa memória, nossa percepção, quão fluidas podem se tornar as fronteiras do nosso próprio ser? Quem somos nós nesse cenário? Uau! Uma pergunta poderosa mesmo, para continuar pensando. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.